Amores, bem-vindos a mais um episódio do Só Vai Podcast. Muito feliz sempre de estar aqui, episódio número 12. E a gente sempre traz uma história nova, um convidado especial, com ideias, projetos, e aí vamos, ideias para ajudar, suportar, para a gente aprender junto, em especial. Então, sejam bem-vindos. Mas eu queria fazer uma pergunta antes para vocês. Vocês sabiam que 75% da população mundial tem medo de falar em público? Ou até mesmo falhar em público? E isso traz muita ansiedade. Só que esse medo tem uma intensidade também muito grande. Então, depende muito da intensidade que se coloca o medo. Isso acaba se tornando, muitas vezes, uma fobia também, que tem até o nome de glossofobia. E em cima desse tema, a gente vai falar um pouco mais hoje. E eu queria saber de vocês, se vocês já se sentiram assim, como vocês lidam com isso. O melhor, gente, é que tem técnicas para você controlar a sua ansiedade. Tem técnicas para você se preparar para uma apresentação, para você se comunicar melhor. E é por isso que eu trago o meu convidado de hoje, que é maravilhoso, meu professor de comunicação oratória, Vladimir Sterni. Seja bem-vindo. Estamos aqui, nem estou acreditando. Também. Para você se apresentar e estarmos juntos aqui trocando ideias, principalmente passando para o público aí também dicas e falar da sua história, que é o melhor de tudo. Como você chegou aí nesse ponto para hoje de ser um professor de comunicação oratória, que transforma tantas vidas. Então, assim, para mim, trazer o Vlad em especial, porque eu posso enxergar na minha jornada, nesse curso que eu tenho feito com ele, o quanto ele transforma vidas, né? E a minha mesma. Então, assim, eu estou aqui já na 22ª aula já com ele, já está quase terminando, né, Vlad? Tá chegando. Mas eu já aprendi demais, gente. Então, assim, olha, aproveitem o episódio de hoje. Tá com você a palavra, Vlad. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os espectadores aí. É um prazer, em primeiro lugar, gratidão de estar aqui, de estar podendo contar a minha história, mas principalmente tentando inspirar as pessoas. Porque a pessoa que tem problema de comunicação, ela acha que ela é o patinho feio, de que ela é a única pessoa que tem problema de comunicação no mundo. E, na verdade, não é. Na verdade, quem não tem problema de comunicação é a exceção, e não o contrário. Então, quando ela começa a ver que outras pessoas, pessoas importantes, pessoas que se tornaram ícones mundiais, tinham problemas de comunicação e resolveram esse problema, ela chega à conclusão de que ela pode também. E a maior prova disso é a minha vida. Eu tenho uma palestra que se chama Transformando Vidas por Meio da Comunicação, e eu falo que a primeira vida que eu transformei através da comunicação foi a minha. E eu vou contar essa história para vocês aqui nesse episódio, vou compartilhar com vocês e tenho certeza, você que está nos vendo aí, está assistindo esse vídeo, tenha certeza, comunicação e oratória não é dom. Comunicação e oratória é treinável e qualquer um treinando, qualquer um se dedicando, pode ter uma boa comunicação. Amém, que bom, tá? Ai, fico tão feliz, porque assim, realmente eu percebo, eu acabei vindo para esse desafio aqui no medo mesmo, né? A gente sempre falou disso. Porque eu faço parte desse percentual de 75% da população mundial, eu acho que é até mais. Se bobear, eu acho que é mais. Eu até complemento. Mas faço parte aí, eu tenho muito medo ainda, por isso que eu continuo me exercitando e fazendo as aulas, né? Eu até complemento o que você está falando, Silvia. Não só 75% a 80% tem problema com comunicação, mas 40% tem mais medo de falar em público do que da morte. Senhor. Isso pesquisa feita nos Estados Unidos, pesquisa feita no Reino Unido, no Brasil chega a 60%. Daí você pode dizer, nossa, mas não é exagero? Por que não é exagero? Porque normalmente as pessoas acham que a morte está muito distante. Em compensação, falar em público está na próxima esquina. Então, o medo, né, essa fobia de falar em público, acaba sendo maior do que da própria morte. Meu Deus, dos 60% no Brasil? 60% no Brasil. Então, assim, isso interessante porque a gente tem formas, tem cursos, tem exercícios que eu tenho feito, inclusive aprendi com o Vlad, a gente estava até fazendo aqui antes, para controlar a ansiedade. E eu participo muito disso, porque realmente, assim, quando eu estou até num ambiente mais informal, a gente conversa bastante. É mais fácil, porque a gente está numa conversa entre amigos. Então, quando as pessoas vão realmente para um palco,
para uma apresentação formal numa empresa, quais são as técnicas, como essa pessoa pode se preparar para chegar nesse momento e ficar mais tranquila e não perder sua essência também na hora de se apresentar, né? Acho que isso é o mais importante. Maravilha. É. Então, em primeiro lugar, positividade. Não estou falando de pensamento positivo, aquele maluco de, olha, tenho uma dívida, vou ficar pensando positivo que vai chegar um cheque pelo correio, ou vai chegar um Pix na minha conta. Não é essa positividade que eu estou falando. É você saber que você é capaz e se preparar para isso. Ok? Porque se você ficar falando para você mesmo, é difícil, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado, é a profecia autorrealizável. Vai dar tudo errado. Agora, se você se preparar adequadamente, treinar, repassar, não deixar para a última hora, não fazer a apresentação a primeira vez sem apresentar para os teus colegas, para a tua família. Eu faço isso até hoje. Quando eu tenho um workshop novo, uma palestra nova, eu pego lá minha esposa, eu pego amigos, coloco lá na plateia e faço a apresentação para eles. Por quê? Quando eu chegar na hora H, não vai ser mais a primeira vez. A minha mente já vai estar preparada, o meu corpo vai estar preparado. Então, treine bastante, se prepare. E se prepare principalmente mentalmente. Entre no palco já com vitória e não derrotado. Se você entrar derrotado no palco, isso com certeza vai influenciar. E como eu falei, profecia autorrealizável. Você acredita que vai dar errado, vai dar errado. É verdade. Mas, Vlad, o mais importante, antes da gente começar com todas as dicas, que são várias, eu queria saber da sua história. Eu lembro que você me contou até como você era chamado na infância para você chegar aqui e hoje conseguir transformar e atingir tantas pessoas. Me conta um pouquinho. Legal, como Silvia. você começou e como você despertou para esse momento hoje. Perfeito. Hoje, quem me vê, né, os meus alunos, e normalmente eu conto isso na minha primeira aula, o que eu faço? Eu conto sobre a minha história. Então, quem me vê hoje dando aula, hoje eu dou aula para VP de empresa, para CEO, para médico, advogado. O que você imaginar, eu dou aula hoje. Políticos, líderes religiosos. E quando eles me veem, né, quando o meu público me vê, quando os meus alunos me veem, eles falam, imagina, você nunca teve problema de comunicação. Você já nasceu pronto, você nunca foi tímido. E a primeira coisa que eu conto para eles é de que o meu apelido, como a Silvia falou, o meu apelido era bicho do mato. Como assim, Deus, bicho não é do possível. mato? Quando eu falo bicho do mato, Silvia, você imagina o quê? Escondidinho, com medo, acuado. Um bicho escondidinho, acuado. Exatamente. E era esse o Vladimir. Eu sou o terceiro de 5 irmãos, venho de uma família muito humilde, muito pobre. E quando as pessoas vinham visitar os meus pais, vinham visitar os meus irmãos, eu me escondia no quarto com medo, às vezes chorava, porque eu tinha vergonha das pessoas. Imagine, dentro da minha própria casa, eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Eu também. Era o famoso bicho do mato. Eu também era. E por que eu conto isso, Silvia e espectadores? É porque se o bicho do mato hoje consegue dar aula de comunicação oratória para tanta gente importante, com certeza você consegue melhorar a tua comunicação. E isto é extremamente importante. Não é à toa que comunicação hoje é a habilidade mais esperada pelo mercado, é a mais cobrada, é a soft skill mais cobrada hoje, a comunicação, independente da tua área de atuação. Porque hoje eu tenho muitos alunos de área técnica, engenheiros, pessoal da área de TI, pessoal da área de arquitetura, porque eles brincam comigo ainda, que eles falam assim, eu fiz uma área que me falavam que eu não ia ter que falar com gente, que eu ia ter só que mexer Falam com isso? máquina. Fala, é muito comum isso. E daí, quando eles chegam, hoje eu preciso vender projeto, eu preciso falar com os meus clientes internos dentro da empresa, eu preciso vender a minha imagem. Aliás, muitas carreiras não decolam exatamente porque não tem uma boa comunicação. Eu tenho 55 anos hoje, tenho 41 anos de vida corporativa, comecei a trabalhar com 14 anos, e o que eu mais vi nesses 41 anos foram pessoas capazes, pessoas tecnicamente muito boas, perderem oportunidade para pessoas menos
habilitadas tecnicamente, mas que sabiam se vender melhor. Eu gosto muito de uma frase, Silvia, atribuída a César, que é: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, no mercado de trabalho hoje, você não basta ser bom, você tem que parecer bom. Você só vai parecer bom se você souber comunicar o quanto você é bom. Se você conseguir colocar assinatura no que você faz. Maravilhoso, maravilhoso. O que você pode mais compartilhar? Eu lembrei na nossa história, que a gente conversou sobre a sua história, né? De pessoas que durante o seu caminho te deram esse empurrão. Né? Porque eu gosto muito de trazer aqui para o Só Vai, não só pessoas, mas situações que te fizeram, te impulsionaram aí para frente. E realmente começar a resgatar. Porque assim, o que eu sei da história do Vlad, pouco que a gente conversou, é que ele não começou como professor de comunicação e oratória, né? Então, longe disso. Longe disso. Então, ele começou a trabalhar com 14 anos, passou, assim, vários desafios na vida dele. Isso moldou a pessoa que ele é hoje, como todos nós, né? E a gente vai passando aí pelas dificuldades e tempestades da vida e a gente vai ficando cascudo. E o Vlad era um cara que era de vendas, né? E a área de vendas realmente prepara muita gente para você aprender a se comunicar, aprender a influenciar, principalmente, e ajudar muita gente. E eu sei que isso foi uma grande bagagem para você chegar na comunicação, né? Então, ele não começou lá. Aliás, ele começou a dar aula de comunicação mesmo, não faz tanto tempo. Mas o interessante que eu vejo no Vlad e nas aulas que a gente tem um grupo maravilhoso, vou até falar o nome aqui, Destremidos, que depois eles vão assistir. Um time que, assim, eu lembro de pessoas super acuadas no início, né? Os bichinhos do mato igual eu e você, na infância, que hoje estão aí dando palestras e super bem, e também um pouco mais soltos, inclusive na nossa aula, né? Mas que foram realmente se descobrindo para chegar aí, né? E o que eu gosto é que ele tem um repertório que faz a gente entrar na realidade do dia a dia. Porque o que eu vejo muito em aulas e cursos de comunicação que a gente vê no YouTube e outros aí, que fica muito na teoria, e quando a gente vai realmente trazer isso para o mundo real, que no meu caso é fazer apresentação mais formal para um mundo corporativo, a gente fica um pouco perdido. Como que eu vou trazer uma técnica dessa? Não vou ficar fazendo podcast a vida inteira. Eu tenho meu trabalho também, né? Para eu aplicar realmente na minha vida real. E o repertório ajuda muito. Isso é uma coisa que o Vlad fala bastante nas aulas, né, Vlad? Eu normalmente costumo falar que você fica ali monotema. Eu falo muito que se eu tivesse que dar apenas um conselho para os meus alunos tenha repertório. Tenha repertório. Que é o repertório que vai fazer você improvisar, é o repertório que vai fazer você sair de saia justa, é o repertório que vai conseguir fazer que você amplie o seu público, que você não seja monotema, que você não fale com um único público ou sobre um único assunto. Isso que vai fazer a diferença. E quanto a essa mudança, né, Silvia, importante esse episódio que você relatou da minha vida, quando eu fui, o início da minha carreira, comecei com 14 anos como office boy, fiquei uns 3, 4 anos na área administrativa e daí surgiu uma oportunidade de eu ir para a área de vendas. Quando eu falei em casa, eu era solteiro ainda, quando eu falei em casa de que eu ia trabalhar em área de vendas, minha família quase que me apedrejou. Hoje eu tenho certeza que foi por amor, que eles tinham medo do que eu poderia passar, né? Mas eu tenho certeza hoje disso. Porém, quando eu falei, eles falaram, imagina, vai morrer de fome. Como é que o bicho do mato, que não consegue falar com uma pessoa, vai conseguir vender alguma coisa para alguém? Mas eu sempre gostei de ser desafiado também. E daí foi quando eu fui para a área de vendas, que eu contei essa história para a Silvia também. E não foi fácil no início. Eu tive um anjo na minha vida chamada Vera Silva. Infelizmente perdi o contato, espero até que ela veja esse vídeo. Quem Vamos sabe compartilhar. Quem sabe seja o momento de eu reencontrar a Silvia. Foi uma gerente de vendas minha na Mil Assistência Médica. E a Vera, durante 6 meses, ela acreditou em mim. E era um salão com quase 200 vendedores, mais de 6 salões em São Paulo. E o que acontecia? Os gerentes, supervisores não tinham paciência. Entrava, ficava 1, 2 semanas, você não desenrolava, não começava a vender, o pessoal simplesmente te descartava. E a Vera investiu em mim durante 6 meses.
Ela tinha um olho clínico E fantástico. você ficava no cantinho com medo ali. E eu ficava no Correndo cantinho e ia tentando me adaptar àquela situação, ia tentando fazer o que tinha que fazer. Uma hora eu falo, né? Exatamente. É. E daí o que aconteceu? Durante 6 meses eu lembro que todo dia de manhã nós tínhamos reunião, que ela, de uma certa forma, dava uma palestra lá, motivadora, e ela chegava, Vlad, e aí, você vendeu hoje? Falei, Vera, não, bateu na trave ontem. Não, mas você vai vender. Ela me dava um baita de um tapão nas costas. Bora! Uma mão pesada. Mas por que ela foi um grande anjo? Se eu tivesse com outro profissional lá da época, ela teria me descartado. Sim. Mas ela acreditou, ela olhou nos meus olhos, ela viu que eu tinha potencial e ela investiu nesse potencial. 6 meses depois, eu me tornei um dos melhores vendedores do salão e todos os meses, num salão de quase 200 vendedores, eu estava entre os 10 primeiros. E o mais legal nisso tudo, não sei se você quer que eu conte agora a história do Wellington Brasil. Claro, claro, a sequência aí. Daí comecei a vender, comecei a me destacar. E daí o que aconteceu? Eu mesmo como vendedor, entravam vendedores novos na equipe e eu treinava essas pessoas. Veja bem, o cara que não conseguia vender para ninguém começou a ensinar a vender. Daí acho que começa a questão do ensino. Então, os colegas novos tinham clientes para visitar, eu ia junto. Me oferecia. Não, posso, vamos lá. E isso começou a criar um destaque. E daí o que aconteceu? Eu peguei gosto pela coisa. Falei, me dou bem com esse negócio de ensinar. Vamos ver o que eu consigo fazer. Daí comecei, para virar supervisor na empresa, tinha que fazer um treinamento específico. Eu me inscrevi, fiz esse treinamento e, pasmem, meses depois do treinamento, fiquei esperando uma vaga para supervisão. Um dia eu chego de manhã para trabalhar e está lá o doutor Wellington Gomes Brasil. Dessa história maravilhosa. Sim. Daí, daquele impacto, é o diretor-geral Brasil de uma baita de uma empresa. Ele me cumprimenta e, pro azar da minha gerente, da Vera, ela não tinha chegado ainda. E ele vira para mim, eu lembro das palavras como se ele estivesse na minha frente falando agora. Ele fala, me cumprimentou, bom dia e tal. Ele falou, Vlad, eu vim falar aqui com a tua gerente, mas como ela não chegou ainda, eu vou falar diretamente para você. Na minha mesa tem 10 currículos e o único que tem capacidade de assumir uma equipe é você. Então, a gente está montando um salão novo de vendas na Rua Vieira de Carvalho, aqui em São Paulo, e você vai ser o primeiro supervisor desse salão de vendas. Isso era super novo, né? Isso, 21 anos. 21 Isso anos. foram 3 anos depois do Bicho do Mato. É isso, Em 3 anos. Eu acho incrível. Então, não foi... o curso de oratória é bom, ele realmente destrava as pessoas, mas, na época, eu não tinha acesso a isso. O que me destravou foi a área comercial. Depois, e a coragem e a ousadia. Exatamente. Né? Fiquei 20 anos. Sim. Fiquei 20 anos na área comercial e isso fez esse grande repertório. Isso, traz isso pra gente. Essa grande destrava. Porque eu atendia várias pessoas de vários segmentos e daí comecei a estudar. E aí que aconteceu esse grande boom e me tornei o comunicador que eu sou hoje. Então, muito disso por causa da Vera, muito disso pelo Wellington Brasil. Minha eterna gratidão aos dois que acreditaram em mim e fizeram com que eu chegasse até aqui. Muito obrigado mesmo. E nós que agradecemos, né, Vlad? Porque assim, o que eu gosto é de, mais uma vez, a gente contar a história, porque muita gente que está em casa com medo, como eu sempre tive também, não imagina como começar, né? Então, não precisa muitas vezes buscar o microfone. Tá fora? Eu tô aqui como editor, sempre me ajudando, gente, porque eu começo a me empolgar e vou falando para fora do microfone. E muitas vezes a gente fica com medo e não sabe como começar. Então, assim, quando eu conversei com o Vlad sobre a vida dele também, não foi através só de um curso de comunicação. Porque às vezes você fazer isso só, sem ter uma bagagem de vida, uma experiência, um repertório para trazer, você chega na hora de uma apresentação, eu estou falando por experiência própria, né? Você não carrega a sua essência. Então, você é mais você é um robô. A gente fala muito de pessoas robóticas que ficam treinando muitas vezes e não passam uma verdade, né, na hora de colocar a sua mensagem. Você perde a tua naturalidade. Perde a naturalidade. Isso o que eu gosto muito desse curso, eu não vou fazer aqui merchan do curso, da escola, mas todo mundo que me acompanha sabe onde eu estou estudando. Mas porque
a gente tem a possibilidade, acredito que é pelo Vlad ou outros professores também, não sei, de sermos nós mesmos, né? E o que eu vejo é na importância hoje, com a minha experiência que eu tenho, quantas vezes eu travei lá na frente porque eu ficava ali decorando, ou ficava com um prompt, um script lá escrito assim, e eu ficava nervosa exatamente por isso. E a gente, quando a gente se prepara com a vida, e também se prepara antes, claro, a gente traz a essência, a naturalidade, e isso prende a pessoa, a audiência, né? O público, porque se conecta com você. Conexão é importante. Se não tiver conexão, não tem isso a gente aprende muito, né? A questão do rapport, a questão da conexão, a questão de olhar no olho, o contato visual. E muitas vezes, quando a gente está lá na frente, a gente vem aquele branco, né? Para mim, muitas vezes. Primeiro porque a gente não consegue organizar as ideias, né? Então, essa é uma preparação boa para quem quer buscar um curso de comunicação ou uma pessoa como o Vlad para te ajudar individualmente. Porque você começa a organizar as ideias, quando você está lá na frente, dá um branco, porque quem pensa muito acelerado, como acontece, isso naturalmente, hoje em dia muitas pessoas são assim. Então, é como você se preparar durante a vida e trazer a bagagem. Exatamente. Então, tudo que você fez vale para um momento como esse. Como o Vlad falou, vale esse repertório. E às vezes a gente vê muita gente que é monotema, que sempre estuda a mesma coisa e não tem como trocar. Uma conversa boa, né, Vlad? Não flui. Você não precisa falar só de engenharia, eu sou engenheira. Traga outras bagagens, faça outros tipos de curso. Leia outros tipos de livro também, exatamente, né? Um grande exemplo que eu dou disso, Silvia, que é um dos grandes ídolos da minha vida, que é o Washington Oliveto, publicitário, falecido ano passado. Tem um livro do Washington Oliveto que eu indico sempre, que se chama Direto de Washington. E o Washington Oliveto, ele conta nesse livro como é que ele criou as grandes campanhas. Né? Para quem não conhece o Oliveto, é um dos profissionais mais premiados da história da publicidade mundial, não só brasileira. E ele fala que como é que ele conseguia ser tão criativo, como é que ele conseguia ser tão genial. Ele fala que, além de toda a bagagem cultural que ele tinha, muitas vezes ele via o que ele não gostava, ouvia o que ele não gostava, assistia o que não gostava, porque ele tinha que entender como é que a outra pessoa pensava. Porque às vezes ele tinha que criar uma campanha publicitária para um público que não tinha absolutamente nada a ver com ele. Só que ele tinha que pensar com aquela cabeça. Porque se ele não pensasse com aquela cabeça, o que ia acontecer? Ele não ia conectar. Então, a conexão é extremamente importante. Para eu me conectar ao outro, eu preciso entender o outro, eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso saber o que é importante para o outro. E uma coisa que eu sempre falo também, o óbvio precisa ser dito. Ai, meu Deus, como eu gosto disso. Sim. Por quê? O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. É mais claro isso do que... Nossa. Então, é muito importante isso, conhecer seu público-alvo. Isso. E não negar palco. E quando eu falo não negar palco, gente, eu estou dizendo não estou falando de, se tiver oportunidade de fazer uma palestra, de fazer um workshop, de dar uma aula, um treinamento, faça que isso vai ajudar você a destravar. Tá com medo? Vai com medo mesmo, exatamente. Mas eu brinco até, brinco falando sério, não perca a oportunidade de palco, não perca a oportunidade de falar. Puxa a conversa na fila do pão, na fila do açougue, na fila do mercado. Você está na reunião da empresa, você é aquela pessoa que não costuma falar, faz uma pergunta. Por quê? A nossa mente, desde os nossos antepassados, ela funciona da mesma forma. Foge ou luta. E por que você tem efeitos fisiológicos quando você tem medo, quando você tem que ir para um palco ou quando você tem que falar em público? Porque existe a sensibilização e dessensibilização. Você é sensível a isso. Você só vai perder a sensibilidade a isso se você se expor a isso. Então, cada vez que você se apresentar, cada vez que você puxar a conversa, toda vez que você falar em público, seja 1, 2, 5 ou 1000 pessoas, você vai destravando isso. Por quê? Primeira vez que acontece, teu cérebro vai ler, opa, tá em perigo, vai soltar adrenalina, vai vir aquele monte de questões físicas e você vai sentir e vai fazer. Segunda vez, terceira, quarta vez, o cérebro vai falar, pô, você tá de sacanagem comigo. É a quarta vez que você não morreu ainda? Quarta vez que você tá fugindo do dinossauro aí e não morreu ainda?
Nossa, a sensação é essa mesmo, né? E daí ele vai começar a soltar menos adrenalina, menos hormônio, e você cada vez mais vai controlando isso. O famoso frio na barriga, ele existe até hoje. Estava vindo aqui para o podcast, para essa mulher maravilhosa aqui da Silvia, estava com frio na barriga. Por quê? O frio na barriga é aquela, preciso dar o meu melhor, preciso me preparar. Mas faz bem, né? Ó como é importante essa situação. Só que a grande diferença do que eu passo hoje no meu frio na barriga é que eu controlo o meu frio na barriga. Não é o frio na barriga que me controla. Então você precisa chegar ao ponto de ter controle do teu emocional, de ter controle do teu frio na barriga. E como fazemos isso? E você só consegue isso se expondo. Só se expondo, né? Exposição é a única forma. Tanto que eu já briguei muito isso em lugares que eu dei aula, que às vezes vinha a gente para dar aula particular e era uma pessoa que tinha fobia de palco. A pessoa que tem fobia de palco, não adianta fazer aula particular, não vai resolver, porque ela precisa da exposição. Tá. Numa aula particular, eu vou ensinar para essa pessoa as técnicas, mas essa parte emocional, que é o contato com o público, essa parte emocional que ela tem que ter a exposição, ela não vai ter. Então, eu vou ensinar toda a técnica, a hora que ela chegar num palco, que ela olhar para as pessoas, ela vai travar. Porque o importante é a gente ter a exposição. Por exemplo, no curso que a gente faz hoje, quantas vezes a gente fala ali no palquinho lá? No mínimo, 3, 4? Porque além da aula, a gente tem a hora do intervalo ali, que tem um palquinho também. Então, assim, a gente está o tempo inteiro realmente se expondo, destravando, né? Mesmo que agora a gente já está até com uma intimidade com o grupo, a gente tem essa questão da prática. Então, a gente tem que praticar, ir com medo, mas tem a forma de se preparar. Isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Como que uma pessoa que talvez nem esteja fazendo um curso de comunicação, como eu estou fazendo com você, como ela pode se preparar para uma apresentação formal ou não, um podcast, um vídeo? O que ela pode fazer para chegar melhor numa apresentação e controlar um pouquinho mais a sua ansiedade? Assim, falando de um público pequeno e falando de um público grande também, porque quando você enfrenta uma plateia grande, o frio na barriga é muito maior. Como você realmente consegue manter ali a postura para chegar nesse ponto? Planejamento. Tá. Porque todo evento pode ser uma palestra de 30 minutos, pode ser um workshop de 4 horas, ele precisa de planejamento. Então, a primeira coisa que você precisa saber é, ao final da minha apresentação, qual é o objetivo que eu quero alcançar. Sim. É mudar um comportamento? É vender uma ideia? É fazer com que as pessoas reflitam sobre alguma coisa? Então, eu tenho que saber qual é o objetivo que eu quero alcançar no final. Daí, eu vou o quê? Delimitar o assunto que eu vou falar. Porque qualquer assunto que você for falar, vão ter vários tópicos. E, normalmente, por exemplo, se for uma palestra, você vai ter 1 hora para falar. E nessa 1 hora que você tem para falar, não dá para falar de tudo. Então, você tem que escolher, mediante o seu público, que essa informação, nunca esqueçam. A primeira coisa que eu preciso saber quando eu vou fazer uma apresentação é quem é o meu público-alvo. Qual é o conhecimento que eles têm sobre o assunto. O que é interessante para eles. A partir daí, eu começo a fazer esse planejamento. Então, definir o objetivo, faço um brainstorm lá de todos os tópicos que eu posso abordar referente àquele assunto. Tá. Daí, né, a segunda parte do brainstorm, o que eu vou fazer, né? A famosa tempestade de ideias, eu vou selecionar desses 10 tópicos que eu posso falar desse assunto, o que é importante para esse público. E dentro desse espaço de tempo, o que é que eu posso falar. Então, essa parte... Vai controlando mais a ansiedade. Exatamente. Né? Não fica com um monte de ideia na cabeça. Porque uma das maiores dificuldades da maior parte das pessoas, Silvia, é a famosa organização das ideias. É a minha. Inclusive para aqueles que já têm uma boa comunicação. Eu costumo dizer que é a cereja do bolo, que é organizar. Então, tem uma lógica uma apresentação. Ela não é aleatória, não deve ser aleatória. Então, a partir do momento que eu tenho lá, vou falar 1 hora, eu tenho 2, 3 tópicos que eu quero falar, daí eu vou organizar isso. Sim. Então, tem uma lógica disso. Primeira parte é introduzir. Como é que eu vou introduzir? Qual que é a técnica, qual a estratégia que eu vou fazer para introduzir o assunto? Então, em primeiro lugar, sempre interaja com a sua plateia.
Sim. Converse, brinque. Eu gosto Porque muito disso. eu cansei de ouvir de vários alunos assim, Vlad, os 5 primeiros minutos são os piores. São mesmo. São os minutos que eu estou mais nervoso, são os momentos que mais... Então, use esses 5 minutos para quebrar o gelo, porque vai ser bom para você, que vai ficar mais Quebra tranquilo. pra gente mesmo, né? E vai te conectar com o público. Então, faça perguntas retóricas. Né? Perguntas retóricas são as famosas perguntas que você já sabe a resposta. Se eu for dar uma palestra sobre comunicação oratória, quem aqui já teve problema de comunicação? A maior parte. Então, você vai fazendo essas perguntas retóricas e você vai conectando as pessoas. Acaba virando um bate-papo. Uhum. E daí você começa. E isso, essa é uma dica que 99,9% dos cursos não dão. Eles já começam na introdução. Isso é um extra, professor Vlad. Nem todo professor vai falar isso para você. Então, começa interagindo. Daí vai para a introdução. Por quê? Se na introdução, no início da tua apresentação, você não captar a atenção da plateia, dificilmente você vai trazê-la de volta. Então, daí você escolhe uma estratégia de introdução. Você pode usar o punch, pode usar um storytelling, mais usado hoje o storytelling. Storytelling é muito bom, né? Por quê? Histórias conectam. Você precisa mexer com a emoção do seu público. E nada melhor para mexer com a emoção, para você conectar com o seu público, é contar uma história. Você pode usar o punch, pode usar brincadeiras. Então, existem várias técnicas que você vai usar na introdução. Depois da introdução, vai a parte do desenvolvimento. É onde você vai apresentar os teus argumentos para defender a tua tese. Uhum. Seja lá o assunto que você for falar. E daí você vai... Quais são os argumentos principais, os argumentos mais importantes que eu posso usar para desenvolver o meu pensamento e comprovar o que eu estou falando? E, por último, a conclusão. A conclusão eu acho mais... A conclusão, pegar o gancho, né? A conclusão, ela tem que ser forte também. Não pode ser, ufa, acabei. Porque a gente acaba com aquele alívio, né? Então, em primeiro lugar... Nunca sobre isso, né? Nunca termine com isso. Isso foi uma coisa que ele me ensinou, gente. Nunca termine com isso. E eu tento me controlar ainda. Porque quando você fala isso, é assim, é isso aí, ó. Como se você estivesse menosprezando o que você acabou de falar. É verdade. Então, nunca termine com isso. E muitos isso. terminam assim. Muitos, a maior parte. Muitos. Canso de então ouvir, é isso. Canso de ouvir, inclusive, em podcast de eu colegas aí, de que terminam com isso, programas de televisão. Então, jamais faça isso. Então, a conclusão ela tem que ser forte, porque é uma coisa que eu falo bastante. A tua apresentação tem que terminar e tem que continuar na cabeça das pessoas. Ela termina fisicamente e continua depois da apresentação, no cafezinho, no bate-papo. Nossa, você viu a palestra da Silvia? Você viu que fantástico? Ela falou isso, falou aquilo. Eu faço até uma analogia com o programa do Jô. O falecido e memorável Jô. Eu falo que a tua apresentação tem que terminar como terminavam as boas entrevistas do Jô. Você lembra disso, Silvia? Como é que era? Como não? Era o A. O que era esse A? Nossa, estava tão bom, terminou já. Sim. Então, isso que tem que acontecer na tua apresentação. Tem que terminar com a... E como é que você termina isso? Uma frase de impacto, uma frase reflexiva, uma citação. Eu gosto muito e uso muito em sala de aula o famoso discurso do Steve Jobs em Stanford. Eu assisti coisa linda aquilo, não. Sensacional. Nossa. E ele termina... Assistam, gente. Assistam. É imperdível. Busquem no YouTube aí. E ele termina simplesmente falando a seguinte frase. Ele divide a apresentação, o discurso dele em 3 partes, e a última ele fala da relação dele com a morte. E ao final ele termina da seguinte forma. Os últimos anos da minha vida... Todos os dias, quando eu acordo, eu me olho no espelho e me pergunto: o que eu planejei para hoje, se fosse meu último dia, eu faria? Todas as vezes que a resposta foi não, eu modifiquei o planejamento. Daí ele finaliza ainda mais brilhante. Ele fala assim, ele termina da seguinte forma: portanto, viva todos os dias como se fosse o último. Um dia você vai acertar. Olha a força dessa palavra.
Olha a força disso. Eu tenho certeza que todo mundo que saiu daquele auditório, daquela... Isso foi uma formatura, né? Uma formatura. Foi uma Ele era o formatura. paraninfo de uma turma de Nossa, Stanford. foi lindo. Então, faça de uma forma que seja memorável. É o famoso fechar com chave de ouro. Você usar uma frase de impacto, fazer uma coisa que as pessoas possam refletir e possam propagar. Porque eu acho que é muito isso que você falou. A gente acaba terminando com... Ai, acabei, consegui. Exatamente. Passei, porque já vai com aquele nervoso. Então, acelera a voz. Eu estou falando por experiência própria total. Acelera a voz para terminar, coração acelerado. E, terminei. Aí fica, é isso, sobre isso. Tchau, gente. E sai correndo. E acabou a apresentação. Então, assim, eu mesma fui procurar, gente, porque, assim, eu tenho uma dificuldade, muitas travas de me preparar e organizar minhas ideias. Estou falando principalmente para o mundo corporativo, onde é minha versão 2 da Silvia aí, que vocês não veem muito. Porque claro, uma forma mais formal, e como se preparar para a gente não ser um alívio aquela apresentação. E combinar a minha essência com um ambiente mais formal também, né? Então, é uma prática aí, uma técnica que eu estou trabalhando em cima para chegar. Mas a gente tem que pensar em casa que a gente tem técnicas dentro da gente mesmo que a gente pode transbordar, né? E a gente pode se planejar. Então, muitas vezes, a gente vai no improviso, eu também vou no improviso, mas, por exemplo, para o meu próprio podcast aqui, eu faço uma agenda antes, né? Não é que eu não falei nada com o Vlad aqui, a gente chegou a conversar para soltar um pouco a conversa, que flua um pouco melhor. Eu faço uma agenda para eu mesmo ir relembrando os pontos principais do que eu vou trazer de pergunta e resposta, né? E para a gente ter os ganchos aí no final. Mas não só isso, a gente tem várias formas de se apresentar. Então, tem um pastor, tem você apresentando para uma comunidade, o próprio Vlad tem uma outra parte da história dele, que ele trabalhou também numa ONG, e ele ajudou muitas pessoas em situações de total vulnerabilidade ali, que não sabiam nem por onde começar e nem como falar. Uhum. E isso eu acho muito importante, ele vai falar aqui também, porque, além de tudo, ele estudou português e literatura. Então, ele fala assim que dá até vergonha de falar alguma coisa errada. Mas, assim, tem também essa parte que ele agregou dentro da comunicação oratória. É o como falar bem, escrever bem e preparar pessoas que não sabem por onde começar. Uhum. Então, eu queria que você também trouxesse, porque é uma missão na sua vida, eu sei. Como é uma missão eu transbordar e ajudar outras pessoas através de tantas histórias aí. Uma delas é a comunicação, através da comunicação que a gente está aqui. Uhum. Então, eu queria que você trouxesse essa parte da história que eu sei que é linda a sua, que é a ONG que você ajudou, não sei se ajuda ainda, mas essa missão sua de transformar ainda mais vidas, não só as pessoas que pagam pelo curso, mas também pessoas que não têm condição de realmente ir atrás de um curso de comunicação oratória. Então, conta um pouquinho. Maravilha. Então, tem outros anjinhos aí nessa história também. Exatamente. Sim. A minha história com comunicação, que educação é comunicação, tem 18 anos. Quando foi um ano muito difícil na minha vida, a gente está falando aí de 2007, foi o ano que eu perdi minha mãe por um erro médico. Senhor. Então, foi um baque muito grande na minha vida. Na época, eu ainda estava na área comercial e estava fazendo a faculdade, estava com 38 anos, ia fazer 38 anos, fazendo a faculdade de letras. E estava na área comercial, querendo sair da área, e surgiu a oportunidade de dar aula numa ONG logo após o falecimento da minha mãe. Minha mãe faleceu em janeiro, no mês de junho ou julho, surgiu a oportunidade de dar aula numa ONG. Periferia da Zona Norte de São Paulo, uma zona bem pobre, dava aula para alunos de 16 a 24 anos, que preparavam eles para ser menor aprendiz. Esse sócio já é um mega desafio, né? Exatamente. Então, eu tinha 40 alunos por sala. Meu Deus. 40 alunos por sala, e é claro, como conversei com a Silvia, jamais substituiu a minha mãe, mas ocupou um espaço bem interessante no meu coração nesse momento tão difícil, porque os alunos me adotaram. Então, num momento muito difícil, eu conto uma história que me emociona até hoje. Tinham 3 meninas, uma turma de 40 alunos, 3 meninas, Ailime, Marluce e Vanessa, que me chamavam de pai. E ao final da turma, era um curso de 3 meses,
Ao final da turma, eles compraram um livro, que eu tenho até hoje em casa, fizeram dedicatórias, e as meninas, quando vieram entregar para mim, elas viraram para mim e falaram, Vlad, sabe por que a gente chama de pai? Eu falei, não, por quê? Foi porque você dá para a gente aqui o que nós não temos em casa. É isso. O quanto é forte isso. E a partir daí eu abracei na minha vida um propósito de ajudar pessoas. Tanto que no final eu vou falar sobre um projeto novo meu, onde é obrigatório ter uma vaga para quem não tem condições de pagar um curso de oratória. É uma condição sine qua non que eu tenho com os meus sócios, com a minha equipe, de que toda a equipe nós vamos formar pelo menos uma pessoa carente, uma pessoa que precisa de comunicação e não tem condições de pagar um curso. E outra, essa pessoa, a própria turma não vai saber que é ela. Porque eu não quero expor a pessoa. Né? Não é algo que, não, vou mostrar, olha como eu sou bonzinho. Não, eu quero ajudar as pessoas e as pessoas não precisam saber quem é que eu ajudei. Então, é uma questão de propósito mesmo. E dentro desse trabalho na ONG, Silvia, tem um caso de uma menina, a Aline, que é emblemático na questão de comunicação, que era o meu bicho do mato. Imagine, uma pessoa extremamente tímida, 40 alunos por turma, as primeiras aulas ela quase se jogava embaixo da cadeira. Conheço isso. E eu sempre falava para os meus alunos, contava a minha história de bicho do mato e falava, olha, se vocês quiserem, eu vou trabalhar isso e não existe outra forma de você perder timidez que não seja se expor. Sempre fazia esse convite e a coisa tocava. Chegava ao final do curso, eles tinham que fazer uma apresentação, como se fosse um TCC, e eu já tinha dado a missão, estava quase pronto. Que eles tinham que montar uma agência de publicidade e fazer a campanha para alguns projetos, alguns produtos. E tá tudo bem. Só que eu sempre gostei de criar, de fazer coisas diferentes. Faltava uma semana para a apresentação, eu parei a turma e falei, gente, eu tive uma ideia e quero que vocês... Eu não quero pedir, eu quero um voluntário, eu não quero apontar ninguém. Eu quero que alguém de vocês se levante e fale quem é que quer contar os bastidores, como é que foi o desenvolvimento desse projeto. E essa menina, a Aline, levantou a mão, para espanto meu e de toda a turma, falou, eu quero, professor. Ela não só fez, e brilhantemente, a apresentação, como no finalzinho do curso, nós tínhamos várias empresas parceiras, me perguntaram se eu tinha alguém para indicar para trabalhar na nossa Caixa Nosso Banco, que existia ainda, na área de atendimento, e eu indiquei a Aline. Ela não só foi aprovada, ficou os 2 anos, só não foi efetivada porque era banco público. E a última vez que eu encontrei com a Aline num ônibus em São Paulo, ela virou para mim e falou, Vlad, tem uma novidade para te contar. Eu falei, nossa, o que foi? Você é sua colega de profissão. Eu falei, colega de profissão? Como assim? Linda. Falou, não, estou fazendo pedagogia, vou dar aula, você é professora. Imagina. Então coisa assim, mais linda. Maravilhoso, né? E assim, não é mérito meu, mérito dela. Pode parecer um chavão de professor, mas pode ser o melhor professor do mundo. Ele pode plantar bananeira na frente da sala de aula. Você plantou essa sementinha, né, Vlad? Isso mas que é lindo, né? Se a pessoa não quiser, se a pessoa não ir para frente, não se expor, não trabalhar, não querer, ela não vai conseguir. Mas ela consegue se ela quiser. Isso eu afirmo para vocês. Pode ser o bicho do mato pior do que eu. Você vai conseguir. Isso aí. Muito bom. Obrigada, Vlad. Você quer deixar alguma mensagem? Alguma frase, um chamado, falar um pouco do seu projeto que você começou a falar aqui? Maravilha. Pessoal, eu estou com um projeto novo que vai acontecer na Avenida Faria Lima, 1571, 15º andar. Eu estou montando um projeto de comunicação oratória diferente de tudo que tem no mercado, um curso 100% prático, um curso acessível. Eu não vou falar em valores, mas entre em contato comigo que você vai ver que relacionado ao mercado não tem comparação. E um curso 100% prático que vai transformar a tua vida. É nesse curso que eu tenho uma vaga sempre indicado por ONGs que a gente tem parceria, que vão fazer o curso 100% gratuito. Nossa, isso é demais. Okay? Então, é um curso onde eu vou trabalhar o teu emocional, eu vou trabalhar as técnicas, e eu tenho certeza que se você se dedicar, se você fizer o curso, seja você quem for, seja
qual a profissão que for, você vai ter resultados, porque nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado com profissionais de todas as áreas e o resultado tem sido fantástico. Se você não tiver tempo, você é um empresário, você não quer fazer em turma ou não tem tempo, a gente tem as mentorias individualizadas que eu vou trabalhar o seu problema. Eu tenho um caso, só rapidinho, de uma empresária do Brás, Carla Molinari. Um beijo para você, Carla, que tenho certeza que vai assistir. Ela me procurou com menos de um mês para fazer uma apresentação para 1.200 pessoas, sendo que ela nunca tinha feito uma palestra. Em menos de um mês eu consegui preparar a Carla, e ela não só foi fantástica na apresentação dela, como hoje ela está dando show na internet. Aí você pega os vídeos dela, você vê o trabalho que ela está fazendo, é uma coisa sensacional. Então, se você é um empresário e precisa transformar a tua comunicação, seja no curso em turma, seja em mentoria, eu vou te ajudar. E, de novo, ninguém nasce pronto. Comunicação oratória é treinamento, não é dom. Entre em contato comigo que eu vou te ajudar. Eu vou deixar, você pediu para deixar uma frase. Por favor, vou deixar uma frase muito importante. Por isso. Se chama, é uma frase atribuída a Sócrates, que é: fala para que eu te veja. Se você não falar, se você não se comunicar, as pessoas não vão entender o teu devido valor e você vai continuar perdendo oportunidades. É isso mesmo. Então, gente, olha, eu vou deixar para vocês os contatos aqui do Vlad também, a ONG também, para a gente chegar a comunicar. E estejam, assim, abertos para fazerem seus comentários, nos procurarem. Isso aqui acredito que vai na próxima semana, a gente está aqui bolando. Então, obrigada mais uma vez por todos aí. Obrigada, Vlad. Gratidão, por essa conversa deliciosa. Graças a Deus eu vou ter aula com ele amanhã de novo. Espero que todos tenham gostado. E a gente vai estar junto. Me sigam nas redes sociais, que tem bastante dica lá também, bastante coisa. Foi um prazer, gratidão eterna de estar aqui. Foi muito bom, muito melhor do que eu esperava. Que lindo, obrigada, viu? E só vai, gente. Tamo junto até o 13º episódio. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.